A genética de populações estuda as variações dos genes ao longo do tempo em uma determinada população. Como a evolução é um processo muito lento, não temos como observar diretamente o surgimento de novas espécies, mas podemos estudar as pequenas mudanças no patrimônio genético de uma determinada população, que, se somados ao longo de milhões de anos, podem levar ao surgimento de uma nova espécie. Estas pequenas variações, também chamadas de microevolução, é que são estudadas em genética de populações. Frequências gênicas e genotípicas. A alteração da frequência gênica ou genotípica de uma população ao longo das gerações é denominado evolução. Frequência de um gene na população. A frequência de um gene é igual ao número total desse gene dividido pelo número total de genes para aquele locus. Observe a tabela. A tabela nos mostra uma população com 12.000 indivíduos, sendo que desses 12.000, 3.600 indivíduos possuem o genótipo azão-azão. 6.000 indivíduos possuem o genótipo azão-azinho e 2.400 indivíduos possuem o genótipo azinho-azinho. Vamos calcular a frequência do gene azão nessa população. Temos 3.600 indivíduos com o genótipo azão-azão. Neste caso, nós temos então 7.200 genes azão. Temos também 6.000 indivíduos com o genótipo azão-azinho. Neste caso, temos mais 6.000 genes azão. E ainda temos 2.400 indivíduos com o genótipo azinho-azinho. Neste caso, não temos nenhum gene azão. Somando então, nós temos 7.200 genes azão mais 6.000 genes azão, que dá um total de 13.200 genes azão. Então, a frequência do gene azão nessa população será número total de genes azão na população. Nós achamos 13.200. Dividido pelo número total de genes na população. Observe que nós temos uma população com 12.000 indivíduos. Cada indivíduo possui, então, 2 genes. Multiplique 2 por 12.000, nós teremos, então, 24.000 genes. Então, 13.200 dividido por 24.000, 0,55, que é a frequência do gene azão nessa população, 55%. A frequência do gene azinho será calculada do mesmo modo. Observe. Frequência genotípica. A frequência genotípica é igual ao número de indivíduos com o genótipo dividido pelo número de indivíduos da população. A tabela representa uma população de 12.000 indivíduos. Desses 12.000 indivíduos, 3.600 apresentam o genótipo azão-azão. 6.000 indivíduos apresentam o genótipo azão-azinho e 2.400 indivíduos apresentam o genótipo azinho-azinho. Vamos calcular a frequência do genótipo azão-azão nessa população. Observe, temos 3.600 indivíduos com o genótipo azão-azão e a população possui 12.000 indivíduos. Então, basta dividir 3.600 indivíduos por 12.000, que teremos a frequência do genótipo azão-azão. As demais frequências calcula-se da mesma maneira. Observe.
Em uma população infinitamente grande, em que os cruzamentos ocorrem ao acaso e sobre a qual não há atuação de fatores evolutivos, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes ao longo das gerações. Nesse caso, dizemos que a população está em equilíbrio. Os genótipos possíveis em uma população são azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. As frequências genotípicas em cada população serão: frequência genotípica de uma população homozigota azão-azão é igual à probabilidade de um óvulo portador do gene azão ser fecundado por um espermatozoide portador do gene azão. Então, azão-azão é igual a P vezes P, que é igual a P ao quadrado. Frequência genotípica de uma população homozigota recessiva azinho-azinho é igual à probabilidade de um óvulo portador do gene azinho ser fecundado por um espermatozoide portador do gene azinho. Então, azinho-azinho é igual a Q vezes Q, que é igual a Q ao quadrado. Frequência genotípica de uma população heterozigota azão-azinho é igual à probabilidade de um óvulo portador do gene azão ser fecundado por um espermatozoide portador do gene azinho. Então, azão-azinho será igual a P vezes Q, que é igual a PQ. Mas a probabilidade dessa população heterozigota pode ser também assim: probabilidade de um óvulo portador do gene azinho ser fecundado por um espermatozoide portador do gene azão. Neste caso, azinho-azão será igual a Q vezes P, que será QP. Então, azão-azinho é igual a 2 que multiplica P vezes Q, que é igual a 2PQ. Então, podemos representar os genótipos de uma população através da seguinte equação matemática: P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, que é igual a 1. P ao quadrado representa a população de indivíduos homozigotos dominantes, azão-azão. 2PQ representa a população de indivíduos heterozigotos e Q ao quadrado a população de indivíduos homozigotos recessivos. Uma população em equilíbrio cujas frequências gênicas são as seguintes: P é igual à frequência do gene Bzão, 0,9. Q igual à frequência do gene Bzinho, 0,1. Qual a frequência genotípica dos descendentes dessa população? Foi dado a frequência gênica da população. Então, para encontrarmos a frequência genotípica dos descendentes dessa população, iremos desenvolver o binômio de Newton, que é igual a P mais Q ao quadrado, que é igual a P2 mais 2PQ mais Q2, que é igual a 1. P ao quadrado representa a frequência genotípica dos indivíduos homozigotos dominantes, Bzão-Bzão. 2PQ representa a frequência genotípica dos indivíduos heterozigotos, Bzão-Bzinho. E Q ao quadrado representa a frequência genotípica dos indivíduos homozigotos recessivos, Bzinho-Bzinho. Então, os descendentes dessa população apresentarão as seguintes frequências genotípicas: 81% de indivíduos homozigotos dominantes, Bzão-Bzão, 18% de indivíduos heterozigotos, Bzão-Bzinho,
e 1% de indivíduos recessivos Bzinho. Uma população em equilíbrio, cujas frequências genotípicas são as seguintes: 16% dos indivíduos são míopes, Mzinho. 84% dos indivíduos possuem visão normal, Mzão traço. Qual a frequência gênica na população? P é igual à frequência do gene Mzão e Q é igual à frequência do gene Mzinho. Se Q ao quadrado é igual a 16%, que é igual a 0,16, Q é igual à raiz quadrada de 0,16, que é igual a 0,4. Se P mais Q é igual a 1, então P mais 0,4 é igual a 1. P é igual a 1 menos 0,4. P é igual a 0,6. Então, a frequência do gene Mzão na população é de 60% e do gene Mzinho, 40%. Fatores evolutivos: mutação, recombinação genética, segregação independente e crossing over, migração, oscilação genética ou deriva gênica e seleção natural. Estes são os principais fatores evolutivos. Mutação gênica, a fonte primária da variabilidade genética. As mutações gênicas originam-se através de alterações na sequência de bases nitrogenadas de um determinado gene, durante a duplicação da molécula de DNA. Essa alteração pode ser devido à perda, adição ou substituição de nucleotídeos, originando um gene capaz de codificar outra proteína. Mutações cromossômicas podem ser de 3 tipos: euploidias, adição ou subtração de um conjunto inteiro de cromossomos no cariótipo do indivíduo. É viável nos vegetais. Aneuploidias, perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos na célula. Estruturais, alterações na forma ou no tamanho dos cromossomos. Recombinação genética. Enquanto a mutação gênica é a fonte primária da variação genética, pois é através dela que são formados novos genes, a recombinação é um mecanismo que reorganiza os genes já existentes nos cromossomos. O mecanismo primário da recombinação gênica é a reprodução sexuada, que se realiza em 2 fases consecutivas: gametogênese e fecundação. Durante a gametogênese, a célula germinativa diploide sofre meiose, produzindo 4 gametas. Como se sabe, durante a meiose, os cromossomos segregam-se independentemente, o que possibilita grande número de combinações entre os cromossomos, dando origem a vários tipos de gametas. O número de tipos diferentes de gametas produzidos por um indivíduo diploide é dado por 2 elevado a n, onde n representa o lote haploide de cromossomos. Na espécie humana, em que n é igual a 23 pares de cromossomos, o número de gametas diferentes produzidos por um indivíduo é dado por 2 elevado a 23, que é igual a 8.388.602, número válido tanto para o homem quanto para a mulher.
O número de encontros possíveis entre esses gametas na fecundação é 8.388.602 elevado ao quadrado, cujo valor aproximado é de 70 trilhões de zigotos possíveis. Dessa forma, a probabilidade de dois irmãos serem iguais é praticamente nula. Migração. A migração corresponde à entrada ou saída de indivíduos em uma população. Através dos processos imigratórios, há possibilidade de serem introduzidos genes novos em uma população. Assim, se indivíduos emigrarem de uma população para outra da mesma espécie, poderão introduzir ali genes novos que contribuirão para o aumento da variabilidade genotípica da população para a qual imigraram. Deriva gênica, o acaso na evolução. Desastres ecológicos como incêndios florestais, inundações, desmatamentos, etc., podem reduzir tão drasticamente o tamanho de uma população que os poucos sobreviventes não são a amostra representativa da população original do ponto de vista genético. Por acaso, e não por critério de adaptação, certos alelos podem ter sua frequência subitamente aumentada, enquanto outros alelos podem simplesmente desaparecer. A deriva gênica e o cruzamento dentro de um pequeno grupo reduziram a variedade de guepardos e aumentaram a frequência de genes recessivos. Princípio do fundador. Um caso extremo de deriva gênica é o chamado princípio do fundador. Uma nova população é fundada por um ou poucos indivíduos. Seja porque a população ancestral sofreu uma diminuição drástica, seja porque um pequeno número de indivíduos de uma população migrou para outra região, onde deu origem a uma nova população. Nessas condições, os indivíduos que iniciaram a nova população, por serem poucos, geralmente não constituem uma amostra representativa da população original. Observe o processo de colonização da ilha à direita. A seleção natural é o principal fator evolutivo que atua sobre a variabilidade genética da população, selecionando genótipos favoráveis a um determinado ambiente. A sequência de ilustrações mostra como as frequências dos alelos azão-azinho são afetadas ao longo de 3 gerações pela predação apenas de indivíduos do genótipo azinho-azinho. Seleção direcional. A seleção direcional favorece determinadas características da população, que passam a ser mais adaptativas em decorrência de alterações ambientais ao longo do tempo. Nesse caso, há deslocamento da média das características em um determinado sentido. Seleção sexual. A fêmea do tupi escolhe o macho para acasalar que possui melhor território. Melanismo industrial. Um exemplo de seleção direcional. Existe na Inglaterra a espécie de mariposa Biston betulária, que em relação à coloração pode apresentar 2 fenótipos, claro ou escuro. Antes da industrialização, a maioria destas mariposas apresentavam coloração esbranquiçada, sendo raras as de coloração escura, pois, em locais não poluídos,
Ao pousarem sobre os troncos cobertos por líquens, as mariposas claras são praticamente invisíveis, enquanto que as mariposas de coloração escura ficam destacadas nesses troncos, tornando assim presas fáceis de seus predadores. Com a Revolução Industrial, os líquens morreram, devido à fumaça e à fuligem lançada pelas fábricas. Em consequência, os troncos das árvores escureceram, e as mariposas escuras que eram visíveis nos troncos tornaram-se invisíveis, e as de coloração clara passaram a ficar destacadas nos troncos, tornando-se assim presas fáceis para os pássaros. Coloração de advertência. A coloração vistosa, apresentada por certas espécies de borboletas, é um alerta aos predadores sobre o seu sabor desagradável ou tóxico. Após ingerir uma borboleta monarca, altamente tóxica, o pássaro predador sente-se mal e vomita, passando assim a rejeitar borboletas que apresentem padrão de coloração semelhante ao daquela que lhe causou mal-estar. Mimetismo e seleção disruptiva. Dá-se o nome de mimetismo ao tipo de adaptação pelo qual os indivíduos de uma espécie se mostram acentuadamente semelhantes aos indivíduos de uma outra espécie, levando vantagem com essa semelhança. Seleção disruptiva. Populações da borboleta Papilo dardanus diferem nas suas frequências gênicas, assemelhando-se a diferentes espécies de borboletas tóxicas. Variabilidade genética e pressão da seleção natural. A seleção natural tende a diminuir a variabilidade genética. Desse modo, quanto mais intensa for a seleção natural sobre uma determinada população, menor será a sua variabilidade, pois apenas alguns genótipos serão selecionados. Camuflagem é um tipo de adaptação pelo qual a espécie revela a mesma cor do meio em que vive, ou possui forma que se confunde com coisas do ambiente.